Olá, queridas famílias! Espero que estejam todos bem. É com a intenção de apresentar a vocês o trabalho que foi desenvolvido com os estudantes da turma 6 neste primeiro semestre de 2024 que nós estruturamos uma apresentação contendo o resumo do que foi estudado e produzido dentro de cada área do conhecimento. Esta apresentação foi uma das atrações no dia da estreia do filme e agora será novamente disponibilizada a todos vocês, para que possam acompanhar ainda mais de perto o que fazemos por aqui. A pergunta geradora para o desenvolvimento deste projeto foi: como surgiu o cinema no Brasil? E como muitos de vocês já sabem, são nossos alunos que escolhem possíveis temas para estudar junto com os conteúdos obrigatórios que aparecem no currículo paulista para a faixa etária deles. Entre os temas escolhidos, o diretor de cinema e a equipe multidisciplinar de educadores optou por conduzir os estudos deste semestre na turma 6, através da ótica do que se conhece sobre a história do cinema brasileiro. E assim como todo projeto culmina em um produto final, o nosso não é diferente. Os alunos do Fundamental 2 produzem um curta-metragem sintetizando o que aprenderam sobre o tema de estudo. Esse processo a gente vai conhecer em seguida. No entanto, essa apresentação é apenas um resumo do que aconteceu por aqui. Para quem quiser ter mais detalhes, basta acessar o link que fica na descrição do grupo das famílias da turma 6, lá no WhatsApp. Através desse link, vocês terão acesso a uma série de pastas com documentos muito importantes que dão mais detalhes sobre a organização e planejamento interno. Para que essa condução seja exitosa, culminando na produção do curta-metragem, nossos projetos são divididos em 4 etapas. As 2 primeiras acontecem no primeiro bimestre do ano letivo. A etapa Descobrir é um momento onde buscamos referências e informações sobre o tema, sempre cuidando para que nossas abordagens aconteçam relacionadas ao conteúdo proposto pelo currículo paulista. Na segunda etapa, a etapa Definir, é o momento onde condensamos todos esses aprendizados em ideias para construir e dar vida ao nosso filme, e dessa forma, pensarmos juntos no que precisará ser construído e estudado para alcançar esse fim. Dessa forma, nossos estudantes se tornam protagonistas e ganham voz dentro do seu próprio processo pedagógico. No segundo bimestre, trabalhamos nas últimas etapas do projeto, as etapas desenvolver e entregar. Agora, com as definições concluídas, chega o momento de pôr a mão na massa e trabalhar no que precisa ser feito para que o filme aconteça. Então, essa etapa costuma ser um pouco mais longa e mais dinâmica. Este é o momento em que construímos não só os objetos cênicos e figurinos, ou o que mais for necessário, mas também é quando gravamos as cenas do curta produzido pela turma. E por fim, a etapa entregar encerra o ciclo com a conclusão e apresentação do que foi produzido ao longo de todo o processo. Então vamos começar a partir das 2 primeiras etapas de estudo desse semestre. Nas aulas de língua portuguesa, os estudantes tiveram acesso a artigos em formas de composição de textos jornalísticos, reportagem, notícias e resenha crítica sobre as produções dos estúdios Atlântida e Veracruz, 2 estúdios importantes na história do cinema brasileiro. A partir da leitura desses textos, eles puderam estudar a gramática, a formação de palavras por acréscimos de afixos, modos verbais, transitividade dos verbos e relações de concordância entre o verbo e o sujeito, simples e composto. Também fizemos a leitura compartilhada do livro O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, importante obra dentro da história do cinema brasileiro, trabalhando na habilidade de leitura individual e compartilhada, com a entonação, acentuação, pontuação e formas de expressão das emoções. Nas aulas de inglês, nesse primeiro momento, a professora trouxe a relação entre o cinema americano com a história do cinema brasileiro, a partir de estudo de artigos que tratam sobre os temas. E aí eles estudaram então palavras cognatas, pronomes pessoais e verbos no presente e no passado. Eles também puderam conhecer a estrutura de uma sinopse através da leitura de sinopses de filmes relacionados ao tema do projeto, já que a ideia era, nas próximas etapas, construir a sinopse do filme que seria produzido pela turma. Então buscaram entender um pouco mais sobre a construção dessa escrita dentro da língua inglesa. Nas aulas de história, os estudantes foram conduzidos sobre a reflexão de como os padrões de estética e modo de vida são passados tanto dentro do cinema quanto a nível histórico, conhecendo como alguns povos conseguiam impor ou expandir sua cultura no passado, seja através de domínio por guerras ou através do convencimento. A partir disso, eles puderam conhecer como os estereótipos são criados pelo cinema a respeito de certos grupos étnicos ou sociais ao longo do tempo. Dentro de todas essas investigações, então, eles conheceram sobre o que são fontes históricas, se questionaram se o cinema é uma fonte histórica, viram sobre o surgimento do homem na África, o retrato das diferentes culturas pelo cinema, a formação da Grécia e sua influência na política, nas artes e na formação dos idiomas ocidentais, o conceito de povo, os anos finais da Idade Média e o surgimento do Renascimento, tudo isso à luz da questão que permeava sobre a padronização cultural no cinema.
Nas aulas de geografia, o professor trouxe a questão do surgimento da indústria e o impacto no Brasil, buscando falar um pouco mais sobre a intersecção entre o surgimento do cinema na França e o processo da industrialização tardia no Brasil, no contexto do influxo migratório europeu para o país no início do século XIX, conhecendo um pouco sobre o impacto, então, dessa industrialização na história do cinema, tanto dentro quanto fora do nosso país. Os estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre a industrialização e regionalização do Brasil, assistindo alguns trechos de filmes importantes que retratam sobre esse assunto. E assim eles conheceram sobre o neocolonialismo e a chegada do cinema no Brasil, falando um pouco sobre o processo tardio da regionalização brasileira. Conheceram também sobre a relação do cinema com a tradição humana de representar os lugares, as paisagens, e a partir disso viram sobre as primeiras representações espaciais em forma de registro da humanidade, as pinturas rupestres. Chegando na etapa definir, os alunos pesquisaram a caracterização dos biomas brasileiros, tipos de vegetação, fauna, clima, solo, nas aulas de ciência e geografia, com a intenção de, na próxima etapa, produzir um mapa tátil que representasse os biomas brasileiros. Em seguida, eles representaram essas características pesquisadas através de maquetes dos biomas brasileiros e dessa forma puderam levantar ideias para a construção do mapa tátil. E nas aulas de artes, os estudantes conheceram sobre como o cinema acontece através do estudo de diferentes técnicas. A primeira delas foi o stop motion. Eles criaram stop motions com esses manequins representativos. E também no formato live action, onde eles fizeram algumas fotos e depois criaram GIFs representando como acontece essa passagem dentro do cinema. Estudamos também a técnica de storyboard, onde os alunos puderam criar sua história em quadrinhos, representando essa passagem das ações em cada um dos quadros. Além disso, eles também conheceram a técnica de flipbook, criando seus bloquinhos de animação personalizados. Em seguida, na etapa definir, os estudantes levantaram ideias, construíram modelos de cartazes para o filme, que seria confeccionado com a utilização da técnica de assemblage. Nas aulas de matemática, o professor trouxe o estudo da contagem do tempo a partir da reta numérica, entendendo como ocorre a passagem do tempo dentro do cinema, e a partir do estudo das figuras geométricas bidimensionais, as figuras planas e tridimensionais, os sólidos geométricos, os alunos puderam entender as dimensões dos cinemas através dos filmes 2D e 3D. Através da resolução de exercícios e atividades em jogos online, os alunos puderam revisar operações básicas com números positivos e negativos, múltiplos e divisores de um número. Nas aulas de ciências, o estudo começou a partir do impacto das máquinas na evolução da tecnologia da informação, onde os alunos puderam refletir sobre os papéis importantes das máquinas simples e térmicas do cotidiano humano em diferentes épocas históricas e a transformação da sociedade, inclusive dentro do contexto cinematográfico. Eles puderam conhecer e produzir a câmara escura a partir da reflexão da evolução das tecnologias de imagem desde os primórdios da fotografia até os avanços contemporâneos. Com a execução dessa aula prática, eles puderam aprender de forma bem dinâmica, interessante e se envolveram bastante na produção. Então foi um momento bastante proveitoso no aprendizado das técnicas e equipamentos ao longo da história do cinema. A partir da construção da câmara escura, os nossos estudantes puderam conhecer um pouco melhor sobre o funcionamento do olho humano, desde a captação de luz até a interpretação visual pelo sistema nervoso, reconhecendo as funções das diferentes estruturas que fazem com que a imagem aconteça dentro do nosso organismo, assim como na câmara escura. E aí nós fomos conhecer a Cinemateca de São Paulo, onde a gente pôde ter acesso a uma série de equipamentos e entender um pouco melhor sobre como esses equipamentos funcionam e como o cinema de fato acontece. Este estudo não foi só importante a nível de conhecimento da história do cinema, mas também com relação à integração e o desenvolvimento socioemocional, bem importante para que eles pudessem trabalhar questões de emoções, a relação social, a questão de ética, respeito, autonomia. Então, muitos elementos foram trabalhados nessa saída bem especial. Temos aqui outros registros, dos materiais que eles conheceram, dos equipamentos cinematográficos, rolos de filme, entendendo na prática aquilo tudo que já vinha sendo estudado aqui na escola, e puderam também assistir alguns curtas-metragens disponibilizados lá pela Cinemateca, dentro do seu grandioso acervo. Nas aulas de música, os estudantes aprenderam sobre os parâmetros musicais básicos, altura, intensidade, ritmo, fizeram exercícios de sensibilização, buscando entender o que o som transmite a cada um, já pensando na trilha sonora do filme e nas emoções que eles querem levar a partir das cenas e da música que vai compor essa produção, que é o produto final dessa turma. E eles também conheceram sobre as trilhas sonoras brasileiras
entenderam algumas linguagens de regência, os conceitos de composição e prática em conjunto. Nas aulas de dança, eles entraram em contato com a dança no universo cinematográfico e puderam conhecer sobre Bollywood, Flashdance, experimentar, trazer seus movimentos dentro dessa prática. E conheceram também técnicas que trabalhavam a espacialidade e diferentes apoios, conhecendo seus limites, trabalhando na elasticidade, reconhecimento do corpo e novas habilidades também com relação a isso. Nas aulas de jogos, o professor trabalhou sobre o corpo na produção cinematográfica, a importância desse instrumento de atuação e falou bastante sobre a questão da saúde física, com atividades de sociabilização, movimentos corporais e jogos cooperativos, além de algumas conversas dentro do assunto. E nas aulas de cinema, então, os alunos conheceram sobre os principais instrumentos cinematográficos na história do cinema mundial e puderam assistir a alguns filmes que demonstravam características dos principais períodos do cinema brasileiro, como O Alto da Compadecida e Central do Brasil. Em seguida, eles trabalhavam na escrita da resenha crítica sobre os filmes assistidos, desenvolvendo a habilidade escrita e também a habilidade de colocar no papel as ideias que tinham sido absorvidas depois de assistir, determinada obra cinematográfica. E aí a gente entrou, então, nas duas últimas etapas do projeto, que aconteceram no segundo bimestre. E aí, nesse primeiro momento, então, os estudantes trabalharam nas aulas de LPB e cinema com a escrita do roteiro e, dessa forma, puderam estudar os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos e ferramentas de escrita colaborativa também. De forma simultânea a essa escrita do roteiro, os nossos estudantes puderam conhecer técnicas de acentuação através dos conteúdos sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Também puderam trabalhar no seu estudo gramatical e elaboração de redações sobre os temas atuais como atividade permanente, de forma semanal, ampliando a compreensão de temas atuais que rodeiam todos os nossos jovens nos dias de hoje e também na elaboração da escrita, que é algo muito importante em todas as fases das suas vidas. Nas aulas de geografia e ciências, fizemos então a construção do mapa tátil, trabalhando uma série de conteúdos importantes, como, por exemplo, o reconhecimento da cartografia como uma linguagem, o reconhecimento dos impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações dos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema, a importância da unidade de conservação, as características em relação à preservação ambiental e uso sustentável, o reconhecimento sobre o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, inicialmente com o apoio do IED, o Instituto Europeu de Design, parceria agora com a TEIA, nós construímos o molde do mapa do Brasil para que pudesse, então, dar início nessa construção do mapa tátil. E aí os alunos fizeram uma série de testes de textura para que pudessem chegar o mais próximo da caracterização de cada um dos biomas brasileiros que seriam representados, então, nesse mapa. Dentro desse momento de construção do mapa tátil, nas aulas de geografia, os estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre a interpretação e elaboração de mapas temáticos com base em informações históricas, demográficas, sociais e econômicas do território brasileiro. Nas aulas de artes e matemática, foi o momento de produzirmos os objetos cênicos que seriam utilizados na produção do curta-metragem. Para isso, além da criatividade, os alunos utilizaram conteúdos como frações, equivalência, ordenação na reta, cálculo de fração de um número e cálculo das medidas fracionadas nesse momento de construção, tanto aqui produzindo mão na massa, como também fazendo atividades de registro para que tudo ficasse bem claro ao longo desse processo. E nesse momento de criação, os nossos estudantes puderam entrar em contato com objetos que para eles eram novidade, como o celular Nokia, um dos mais antigos, a caixa registradora, televisão de tubo, criando essa conexão com a história dos equipamentos e com a história da sociedade no geral. Na sequência, eles produziram seus figurinos, pensaram em qual tipo de roupa, como seria formado o seu personagem, o que eles gostariam de vestir para expressar as características do que eles atuariam. Trabalharam nessa construção ao longo de um tempo, antes de colocar em prática, tiveram algumas modelagens, algumas ideias que foram expressas de diversas formas. E na sequência, junto com a aula de história, os alunos puderam, então, produzir o cartaz do filme utilizando a técnica de assemblage, como já havia sido mencionado e investigado nas etapas anteriores. Nas aulas de história, nesse momento de produção do cartaz, os alunos trouxeram as ideias que eles gostariam de informar sobre o filme, levando essas informações
através desse material, e aí puderam refletir também sobre outras formas, outros períodos em que a informação pôde ser passada com mais eficácia adiante, como, por exemplo, o momento onde a urbanização possibilitou o acesso à informação além daquelas que a igreja desejava, e também como as grandes navegações favoreceram a disseminação dessas informações, assim como o cinema leva informação a pessoas do mundo todo, inclusive em regiões mais isoladas através das suas mensagens. E nas aulas de inglês, contribuindo então para a produção do cartaz, os alunos puderam construir a sinopse, trabalhando através de um planejamento por lista, com organização de ideias de escrita e utilizando passado simples, presente simples e outros conteúdos gramaticais importantes. Além disso, eles fizeram algumas atividades para conhecer a organização de um dicionário bilíngue, construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares e aumentar o vocabulário na língua inglesa. Nas aulas de música, a turma criou então a trilha sonora para o filme, utilizando diversas práticas para isso, né? Tanto na construção com os instrumentos musicais, quanto na improvisação enquanto a cena acontecia, de qual seria a trilha mais adequada para compor, para levar a emoção desejada também. E aí, com o roteiro pronto, os alunos puderam ensaiar as cenas e se preparar para o dia da gravação. E aí, as aulas de língua portuguesa serviram de forma a contribuir nesse processo de preparação dos atores, através da construção das intenções e ações do roteiro, onde os alunos puderam estudar a memorização das falas, analisando os sentidos decorrentes da interação entre os elementos verbais, sonoros e corporais, que funcionam como modificadores dos adjetivos, pronomes adjetivos e advérbios. E também as aulas de dança e jogos contribuíram nesse processo de preparação corporal para a câmera. E chegou o grande dia das gravações, a sequência de fotos nos próximos slides mostra um pouquinho do making of, nesse momento tão especial para os nossos estudantes, onde um grande trabalho socioemocional também é realizado, né, junto nessa finalização do projeto. Agora, depois de conhecer todo esse processo, convido vocês a assistirem ao filme, ao curta-metragem, gravado, produzido pela turma, agora com propriedade, entendendo as investigações e acessando as informações que eles quiseram passar a partir do roteiro que foi construído de forma coletiva por eles ao longo desse caminho. Então, até a próxima e um abraço a todos. Antes de encerrar essa apresentação, vou deixar aqui algumas novidades para o segundo semestre de 2024. A primeira delas é que agora a TEIA tem uma parceria com o site de jogos matemáticos chamado de Matific. É uma plataforma onde os estudantes vão poder reforçar suas bases dentro da matemática e desenvolver os conteúdos que estão vindo a partir de agora e jogar de forma coletiva ou individualmente. Além disso, vamos passar a oferecer também eletivas de reforço em português e matemática para aquelas famílias que acharem necessário esse fortalecimento das bases e vamos manter as aulas de redação semanalmente para que os alunos possam continuar desenvolvendo essa habilidade de escrita que é tão importante em várias etapas das suas vidas. Então é isso, desejo ótimas férias a todos e até breve.